Olha, deixa eu citar um exemplo para vocês. Deixa eu achar a escritura aqui. Essa escritura é conhecida de todos, é da crucificação. Veja essa escritura aqui. Olha que coisa interessante. Aqui fala quando Jesus foi rejeitado, crucificado, ele foi morto na cruz do Calvário. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está vendo essa escritura aí? Essa escritura não diz que quando Jesus foi crucificado, os santos apareceram. Não. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto e que os santos apareceram no domingo, 2 dias depois. Não foi ali na hora que os santos apareceram. Não, senhor. Os santos começaram a aparecer no domingo, quando ele ressuscitou. Leia novamente para você ver aí no quadro. Então, teve um terremoto. Sim, teve um tremor de terra. Mas eles só apareceram com o mestre 2 dias depois. Começaram a aparecer. Diz ali, ó. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, olha, depois ainda da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O apressado, ele lê essa escritura e ele pensa que Jesus foi crucificado e os mortos apareceram. Não é isso que a Bíblia diz. Não. Jesus foi crucificado, teve um tremor de terra, e a Bíblia diz: e depois que ele ressuscitou, isso foi 2 dias depois. Aí, depois disso ainda, eles começaram a aparecer. Está vendo? Está vendo? Então, nós estamos vendo a sequência, a história verídica, mas as pessoas tomam aquilo como uma verdade absoluta e eles não prestam atenção nos cânones das Sagradas Escrituras para entender o que está acontecendo. Veja, por que eu digo isso? Porque esse terremoto, esse tremor de terra que teve na crucificação de Jesus, nos dias atuais, o profeta de Deus alinhou para nós quando é que isso aconteceu aqui nos dias dos gentios. Quando é que Jesus foi crucificado? Vocês entenderam? Então, quando houve uma rejeição de Cristo aqui, uma crucificação de Cristo pela segunda vez aqui, no final da era gentílica, então houve um tremor de terra. Um grande tremor de terra, também na Sexta-feira Santa, que era exatamente numa sexta-feira lá, aqui também foi numa sexta-feira. O motivo lá foi que eles tinham rejeitado o Messias, o motivo aqui foi que eles tinham rejeitado o Messias. Houve um grande tremor de terra e ele foi profético, porque 2 dias antes o profeta havia lançado uma pedra ao ar, dizendo que o juízo acertaria a costa oeste. Então ele alinha esses 2 eventos escrituristicamente para nós, no dia da rejeição lá, no dia da rejeição aqui. Rejeitaram o Messias lá, rejeitaram o Messias aqui. Mas quando isso ocorreu lá, os santos não apareceram. Quando isso ocorreu aqui, os santos também não apareceram. Os santos vão aparecer depois. Vocês entendem? Olha a importância desses pequenos detalhes. Veja, ele dizendo para nós a respeito do terremoto da Sexta-feira Santa de 1964. Aqui, ó, a Terra estremecendo novamente com terremotos. Por quê? A primeira vez que o terremoto estremeceu a Terra foi numa Sexta-feira Santa. A última vez que ele estremeceu foi numa outra Sexta-feira Santa. E por que estremeceu? Porque eles rejeitaram o Messias deles. Por que estremeceu agora? Porque fizeram a mesma coisa. Olha que interessante, meus amados. Eu estava pensando, meditando nisso hoje, meus queridos ouvintes, amados irmãos, que nós tanto amamos. Temos recebido mais e mais, cada vez mais, notificações de pessoas por todo esse país escrevendo para nós e a gente se sente muito honrado. Eu, especificamente, me sinto muito privilegiado. Mas veja, olha que interessante. A abertura dos selos foi pregada em 1963, março de 63. Então, março, janeiro, fevereiro, março, mês 3, não é? Em julho de 63, 4 meses depois, o profeta já prega uma mensagem chamada a acusação ou o indiciamento, onde ele diz: eu acuso esta geração por ter rejeitado a Cristo pela segunda vez. 4 meses depois.
Não demorou tempo, 4 meses. Os selos se abriram e já veio uma mensagem de condenação. Assim que os selos se abriram, houve uma mensagem de condenação. Isso foi, veja, os selos foram abertos em março de 63, no mês de julho de 63 ele prega, eu acuso esta geração, não é? O indiciamento. E aí, em março de 64, que foi de julho, daria 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 meses, janeiro, fevereiro, março. 8 meses depois dele pregar a mensagem, eu acuso esta geração, 8 meses depois, houve o terremoto do Alasca, para vindicar que a sua mensagem era verdadeira, que o povo tinha rejeitado o Messias, que o povo tinha rejeitado a sua mensagem. Você entendeu? Foi tudo rápido, foi tudo acontecendo praticamente junto ali. Abriu-se os selos, o 6º selo foi aberto, houve uma mensagem de condenação, já dando qual é o veredito sobre esta terra que jaz no maligno. E ele coloca para nós, ele vindica essa escritura. E eu citei para vocês aqui nos nossos estudos e eu estou repassando, porque isso aqui é importante demais. Diz aqui que tremeu a terra e fenderam-se as pedras, que foi exatamente a experiência que o profeta teve no monte 2 dias antes do terremoto de 64, quando ele jogou a pedra para cima. E deu 3 estrondos e as pedras se fenderam e todo aquele quadro que nós conhecemos. A coisa se repetiu ali. E ele vindicou, mostrou para nós que ali era a repetição do mesmo evento da crucificação de Cristo. Mas não houve nenhum santo aparecendo ali. Não, porque mesmo lá na Bíblia já disse para nós, não, eles só apareceram quando ele apareceu. E os santos só vão aparecer quando Jesus aparecer nos ares, né? No tempo do rapto. Aí os santos aparecerão. A rejeição foi antes, na sexta-feira. E a ressurreição foi depois. Olha que perfeito, não é? Tudo é perfeito. Essa mensagem é perfeita, é maravilhosa. Ela não deixa margem para nenhum erro, para nenhuma conjectura, não é? Tudo é perfeito, não tem folga em lugar algum, não é? Olha que interessante. Aqui está ele falando 2 dias antes do terremoto de março de 64. Como de pé lá no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles de pé, que estão bem aqui presentes agora, mais do que isso ainda, subindo o monte, o Espírito Santo disse, pegue esta pedra, estávamos caçando. Ele disse, jogue-a no ar e diga, assim diz o Senhor. E eu fiz aquilo. E lá de cima desceu um pequeno funil de vento, e eu disse, dentro de 24 horas você verá a mão de Deus. Homens assentados aqui, presentes agora, no próximo dia, por volta das 10 horas, de pé lá, eu disse, aprontem-se, entrem debaixo do carro. E um veterano de guerra que estava conosco, eu disse, olha, algo está prestes a acontecer. Estava com o céu limpo, lá bem em cima de um grande cânion, lá vinha um redemoinho de fogo do céu, o mais alto que podia. Aquilo bradou, acertou nas paredes assim, e eu estava bem embaixo daquilo. Eu tirei meu chapéu, coloquei a mão na cabeça, veio cerca de 1 ou 2 metros acima de mim e cortou uma trincheira direto ao redor daquele paredão assim, estourou, e subiu no ar e rodopiou ao redor novamente e desceu 3 vezes. Até mesmo cortou o topo dos arbustos, mesquite, por 200 jardas. Está ouvindo eles dizerem amém lá atrás? Eles estavam lá quando aconteceu, vejam, e fez 3 estouros. Quando eles saíram debaixo dos carros e tudo mais, se aproximaram e perguntaram, teria te acertado se não houvesse um lugar limpo para você se esconder. Eu disse, foi ele que estava falando comigo, ele com E maiúsculo. Deus fala através de um redemoinho, tá vendo? E lá estava aquela mesma coluna de fogo que vocês veem na foto, que se encontra lá. E quando ela subiu, eles perguntaram, o que foi isto? E eu disse, juízo está atingindo a costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou, está vendo? Atingiu uma vez lá o primeiro estouro. Olha que interessante, eu citei para vocês aqui, nas nossas séries, que nós fizemos alguns meses atrás, que deu 3 estouros. Ora, se o primeiro estouro significa um terremoto, o que significa os 2 outros estouros? Que ainda faltam 2 terremotos proféticos para acontecerem. Se o primeiro estouro ele disse, olha, tá vendo? Atingiu uma vez lá o primeiro estouro. 2 dias depois, o Alasca quase afundou. Então, aquele terremoto do Alasca é o que o primeiro estouro simbolizava, a primeira explosão simbolizava. Ora, se a primeira explosão simboliza um terremoto, então as 2 outras explosões também simbolizam outros 2 terremotos. Não é?
A minha cabeça simples pensa assim, pelo menos. Não é? Na minha simplicidade, se o primeiro é, então os dois seguintes devem ser. E outra coisa, eles devem estar na Bíblia. E tem 3 terremotos que aparecem no livro de Apocalipse. Na verdade, tem 5 vezes mencionados no livro de Apocalipse. Mas eu acredito que são 3 terremotos e 2 outras escrituras que mencionam, mais uma vez, o mesmo evento. Falaremos disso nos programas seguintes, se Deus assim nos permitir. Só tem 3 terremotos, mas tem mais escrituras que falam do mesmo evento. Por isso que tem 5 escrituras. E nós falaremos disso numa oportunidade, num momento mais oportuno que nós pudermos trazer isso à tona. Então, nós mostramos isso. E ele disse, olha, juízo, julgamento. Julgamento. Veja, em 63 foram abertos os selos. Em 1963. Isso foi em março de 63, foram abertos os selos. Em julho de 63, ele prega uma mensagem. Eu acuso esta geração, eu indicio esta geração. Em março de 64, acontece este terremoto. E eu citei para vocês aqui, naqueles programas que nós fizemos, a respeito da escritura de Apocalipse 6:12, que é o primeiro terremoto que aparece na sequência dos 3 que eu falei. Então aparece dizendo, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Veja, todos os selos foram abertos em 63. Imediatamente, logo após, ele já prega o indiciamento e imediatamente após, alguns meses depois, acontece o terremoto. Logo depois da abertura dos selos, inclusive, este evento que aconteceu aí foi no mesmo lugar que ele tinha se encontrado com os 7 anjos em fevereiro de 1963. Então, em março de 64, quando ele estava lá, no mesmo lugar, na mesma montanha, aquela mesma experiência semelhante acontece mais uma vez e ele, desta vez, desce na forma de um redemoinho, um ano depois. Então, nós estamos vendo todos esses quadros aí, espero que vocês estejam acompanharam, estou apenas repassando aqui e eu acredito que vai ser de bênção para todos nós. Muito bem.